Hoje no Jornal da Univates, primeira edição, Lajeado é sexto melhor município do país, segundo o índice Firjan. Plano diretor passa por avaliação antes de ir para a Câmara de Vereadores. Unimed e Sicredi promovem o Dia C e ainda a LAF perde para a SASI de Selbach. Essas e mais notícias a partir de agora. Olá, boa tarde. A votação na consulta popular pela internet terminou na noite de sexta-feira e 26 municípios do Vale do Taquari foram classificados. Entre os que não atingiram o percentual mínimo de votação está Lajeado, que teve 2,78% de participação online. Dos 60.191 eleitores aptos a votar, 1.672 registraram a participação pelo site da consulta popular. O eleitor pôde votar em um dos 10 projetos elencados para a região em diversas áreas. As 4 iniciativas mais votadas recebem em torno de R$ 630 mil cada. O anúncio dos resultados deve ser feito amanhã. Após 18 meses, o texto do Plano Diretor Lajeado 2040 está finalizado. Nos próximos dias deve ser encaminhado para a Câmara de Vereadores. Mesmo assim, ele ainda pode sofrer alterações ao longo dos anos. O Plano Diretor Lajeado 2040 está na fase final. Agora o texto passa por análise jurídica no Poder Executivo. Após, deve ser encaminhado à Câmara de Vereadores para apreciação e votação. A ideia é justamente não entregar o Plano Diretor na Câmara como se fosse um projeto de lei qualquer. Dada a importância que ele tem, a ideia é justamente para que a gente possa entregar o texto de uma maneira oficial, né, explicando quais foram todas as motivações que levaram a esse formato final do texto, né, para que os vereadores possam estar cientes de qual que era a ideia por trás de toda essa renovação do plano que a gente fez. Então a ideia nesse dia é convidar também as entidades que nos ajudaram a fazer essa concepção do plano, né. O plano diretor não foi feito aqui pelos membros da prefeitura, mas foi uma construção de toda a comunidade, dadas as reuniões comunitárias lá atrás que aconteceram, até as reuniões com as entidades, até a formatação do texto junto com a Univates, junto com a CEAVAT, junto com o Sinduscom. Então, várias entidades auxiliaram nesse processo de construção e a gente quer que a entrega desse texto aconteça dessa maneira também. Segundo o secretário da CEPLAN, a ideia é tornar Lajeado uma cidade mais compacta e densa na sua ocupação. Que a cidade vá crescendo ordenadamente, né? E não que surjam de uma hora para outra ocupações, lugares muito distantes que obriguem a prefeitura, obriguem ao poder público em geral a levar infraestrutura para esse local, como escola, creche, posto de saúde, inclusive a segurança, né? Quando a gente fala em segurança, que é um tema que está super em voga hoje, às vezes o planejamento da cidade ele faz com que a cidade possa ser mais segura ou menos segura. A partir do momento que tu tem um território muito espaçado, se torna muito complicado para a Brigada Militar, por exemplo, para a Polícia Civil fazer todo o acompanhamento dessa região. Então, uma cidade mais próxima, mais compacta, faz com que os próprios moradores sejam os olhos na rua, como a gente chama, né? Que eles cuidem das comunidades. Então, esse é um ponto importante que a gente tem que levar para esse plano. Elaborado a longo prazo, o plano ainda pode sofrer alterações ao longo dos anos. Existem várias situações que a gente precisa prever agora para que a gente possa chegar em 2040, por exemplo, com uma cidade melhor. Daí eu trago o exemplo das projeções viárias, né? As ruas tu tem que prever com muita antecedência antes que as casas, antes que as construções aconteçam nesses locais, porque a desocupação desses locais normalmente tende a ser bem difícil. Por lei, pelo Estatuto das Cidades, o plano diretor deve ser revisto a cada 10 anos no máximo. Então, assim, podem ser feitas revisões. Então, a ideia foi traçar um horizonte para Lajeado de longo prazo, mas sem dúvida, de acordo com o desenvolvimento da cidade, a gente vê as tecnologias acontecendo e aparecendo de maneira muito veloz. Talvez sim, seja necessário fazer alguma revisão no futuro, mas esse plano diretor tende a evitar aquelas análises, aquelas mudanças pontuais que aconteciam normalmente. Ele pensou o futuro, esse trabalho tem mais de um ano, né? Então assim, foi feita uma ampla e uma extensa discussão sobre todos os temas, então de maneira que o que está ali está muito discutido, está muito embasado tecnicamente, né? Então assim, é uma construção de longo prazo que deve projetar Lajeado para que continue sendo uma cidade com uma qualidade de vida excelente e que possa nos dar condições de viver aqui cada vez melhor.
Vão até quarta-feira as inscrições em processo seletivo simplificado da Prefeitura de Lajeado para a contratação temporária de professores de artes, inglês e história para os anos finais. Interessados devem se inscrever no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura. O edital pode ser conferido no site lajeado.rs.gov.br. As agências bancárias têm horário alterado em função do jogo da Seleção Brasileira. Fechadas agora, abrem às 2 da tarde e atendem até às 4. Agora falamos do tempo. Nas próximas horas, o sol ainda pode aparecer por alguns intervalos aqui no Vale. As temperaturas dependem do comportamento das nuvens, sendo que a máxima nesta tarde se aproxima dos 26 graus. Amanhã, instabilidades continuam atuando sobre o território gaúcho. Assim, o dia vai ter alternância entre intervalos com sol e outros de céu encoberto com condições para chuva. Veja as temperaturas para amanhã na região e a seguir tem uma entrevista com o prefeito de Lajeado, Marcelo Calvo. Jornal da Univate de volta e agora a gente fala do município de Lajeado, que ficou na 6ª colocação no índice Firjan, 6º melhor município para se viver no país. Prefeito Marcelo Calvo, seja bem-vindo. Boa tarde aos telespectadores. Foi uma notícia que nos deixou muito felizes e a gente procurou compartilhar isso com toda a comunidade, porque é verdadeiramente a comunidade que trabalha, que faz esses resultados serem tão satisfatórios. E o índice Firjan ele analisa essencialmente saúde, educação, emprego e renda. E o fato da gente ter conseguido avançar no cenário nacional demonstra toda a responsabilidade e essa responsabilidade que a gente, como poder público, tem procurado seguir à risca para manter esse patamar agora, né? Afinal de contas, um desafio é tu atingir esse índice e outro desafio é tu manter essa qualidade. Por isso, todas as políticas públicas que a gente tem investido tanto em educação como saúde e também no emprego e renda, elas nos dão a perspectiva de que a gente siga nessa caminhada e possa, ao longo dos anos, continuar mantendo Lajeado como referência nacional nesses quesitos e com isso conseguir trazer investimentos, trazer empreendedores, trazer outros serviços e com o objetivo final que é manter ou melhorar ainda mais a nossa qualidade de vida. E quando se fala em qualidade de vida é realmente por causa desses indicadores, né? Que são os itens que a pessoa procura para ter uma qualidade de vida, de saúde, educação, né? Emprego e renda. E quais desses são os maiores destaques em Lajeado, se a gente puder elencar? Nós dedicamos muito o primeiro ano da nossa gestão na educação e fizemos algumas alterações no quadro que havia para garantir uma maior oferta na educação infantil, que é um problema diagnosticado há muito tempo e estamos conseguindo resultados muito satisfatórios no ingresso de novas famílias na educação infantil do município. E, por outro lado, o objetivo é tornar Lajeado uma referência nacional em educação, trabalhando com os dados do IDEB e fazendo com que a nota Brasil de Lajeado seja cada vez ampliada. Então passamos a adotar uma série de adequações, como por exemplo avaliações semestrais nos primeiros anos dos anos iniciais e anos finais, como forma de diagnóstico de como a nossa rede está funcionando. E a partir do momento onde se constata alguma inconformidade, que a gente possa agir imediatamente e dar o suporte para esse aluno, para essas escolas, para que, como um todo, a qualidade da educação em Lajeado ela seja equânime. Por outro lado, esse ano a gente concentrou bastante esforço na saúde e a migração da execução da atenção primária para Univates
a gente acredita que ao longo do tempo também trará um resultado muito satisfatório para a nossa comunidade, porque a gente consegue aliar, num primeiro momento, o atendimento à população por profissionais contratados pela universidade e, num segundo momento, que esse grande banco de dados que a saúde pública realmente ele possa ser absorvido, possa ser estudado pelos acadêmicos das diversas disciplinas da saúde que hoje, então, compõem o quadro da Univates. Então, a gente pensa nesse projeto inovador na saúde como algo que, ao longo dos anos, vai trazer resultados muito satisfatórios para Lajeado. E, por fim, emprego e renda, nós mantemos constantemente relação ou contatos com nossas empresas, pequenas, médias, grandes, mas trabalhamos também muito na qualificação da nossa mão de obra e garantindo, então, que a mão de obra, que é um diferencial muito grande da nossa região, e a gente recentemente esteve em contato com representantes da Minuano e da BRF, além das nossas empresas atuais, e eles confirmam isso, que apesar da dificuldade logística que o Rio Grande do Sul representa frente a outras regiões do país, a qualidade da mão de obra que se encontra aqui é um diferencial muito grande. Então, nós nos dedicamos muito na qualificação desta mão de obra, principalmente tanto essa mão de obra que atende as nossas principais empresas, como também uma nova matriz de mão de obra encaminhando para o campo da inovação e tecnologia. Esse é um outro programa que estamos em execução em parceria com Tecnovates, com Associação Comercial, município, Associação Comercial de Iguaçu. E a gente pretende, ao longo de 2018, que já iniciou, e 2019, a gente dar condições para que a cidade tenha essa nova matriz econômica voltada para a inovação e tecnologia. Então, além de tu ter toda essa expectativa e preparar o campo, é muito importante que a gente trabalhe com a qualificação da mão de obra, porque empresas desse ramo, elas acabam se instalando aqui pela nossa qualidade de vida, sem dúvida, mas procuram também a mão de obra. Então, estaremos focando bastante nesse segmento para que a gente possa, ao longo dos anos, manter essa característica da nossa cidade. E isso acaba, por um lado, também atraindo muitas pessoas para morarem no município de Lajeado? Atrai, sim. E hoje, na balança, tem vindo mais ainda pessoas procurando um emprego com uma faixa salarial mais baixa, e as pessoas e ainda acontece dos grandes talentos acabarem saindo de Lajeado. Esse é um desafio, e a busca pela inovação em tecnologia justamente é isso, para que os grandes talentos eles permaneçam na nossa região. E nós temos áreas que a gente é destaque: saúde, meio ambiente, geração de alimentos. Então, a gente criando essas oportunidades para que esses grandes talentos eles permaneçam em Lajeado, a manutenção do índice Firjan, dessa característica da cidade, eu acho que a gente consegue ao longo dos anos. Então, estamos trabalhando bastante e pretendemos alcançar isso. Perfeito. Prefeito, obrigado então pela presença, por compartilhar um pouquinho com a gente as ações que vêm sendo feitas para buscar, quem sabe ainda subir nesse índice. Tomara. Obrigado então pela presença, pelo seu tempo. A gente compartilha isso e acredita que o grande mérito por tudo isso é da comunidade. E a integração comunitária que Lajeado e a região têm são um diferencial no país, e por isso a região dos vales representa tudo que foi diagnosticado pelo índice Firjan. Perfeito. Mais uma vez, obrigado pela presença. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, o Jornal da Univates, primeira edição. A Univates oferece a partir desse semestre novas opções para ingresso em cursos presenciais. Interessados em acessar uma vaga agora podem agendar a prova de redação ou solicitar ingresso via nota da redação do Enem dos anos de 2009 a 2017. O procedimento deve ser feito pelo site univates.br/vestibular até o dia 3 de agosto.
Escolas da região podem se cadastrar para a 21ª Olimpíada de Matemática Univates. A atividade é para alunos do 5º ao 9º ano do ensino fundamental e do 1º ao 3º ano do ensino médio. O cadastro pode ser feito até o dia 16 de julho. A prova é dia 28 de setembro, no turno da tarde na Univates. E sábado teve em Lajeado a edição 2018 do Dia de Cooperar, o Dia C, comemorado em 30 de junho, onde cooperativistas e voluntários de todo o país promovem iniciativas pela comunidade. Nesse ano, Unimed e Sicredi fizeram uma ação juntos, foi no bairro São Cristóvão. A Feira da Cooperação reuniu diversas entidades, cada uma com sua banca montada na Avenida Piraí. É um dia em que todas as cooperativas brasileiras se reúnem para, de uma forma voluntária, fazer ações para o bem da comunidade, visando assim um mundo melhor para as pessoas. E neste ano, então, a gente resolveu fazer aqui, com produtos orgânicos, também visando uma alimentação saudável. E para isso a gente convidou as entidades parceiras, algumas próximas aqui também do entorno das nossas sedes, para também voluntariamente estarem se engajando nessa corrente. As atrações começaram às 9 e foram até às 11 da manhã. Teve feira agroecológica, dicas de saúde para mudança de hábitos, além de dicas de administração financeira. Dia também de incentivar o cooperativismo. O cooperativismo, a forma de organização da sociedade, já é uma organização diferente dos demais sistemas. Não uma crítica aos demais sistemas, mas o cooperativismo é uma forma mais igualitária, mais participativa, onde todos ganham, todos produzem, todos ganham. A repartição ela é mais parelha, é mais igual. A nossa região é uma das maiores regiões em participação, número de habitantes, que são sócios das cooperativas, tanto das cooperativas de produção, de crédito, de saúde, enfim. Todo o segmento do cooperativismo está criado dentro da nossa região. E a participação da comunidade ela é muito grande, ela é muito forte. É muito importante essa parceria. Hoje nós estamos aqui com a Unimed, mas fazemos parcerias com outras cooperativas e outras instituições. Isso só reforça a força que nós temos no Vale e faz com que os nossos associados permaneçam unidos e que a região prospere. E a seguir a gente fala de esporte. A LAF é derrotada pela SASI de Selbach. Arroio do Meio faz o programa Férias de Inverno. As atividades começam amanhã e vão até o dia 28 desse mês, com ações voltadas para as famílias e para a comunidade local. A direção do Lajadense programa um jogo festivo para 19 de agosto. Vai ser um time formado pelos amigos de Wellington Monteiro e um combinado da região. Como objetivo é arrecadar recursos, um sistema de cotas vai formar as equipes. Quem quiser entrar em campo para atuar ao lado dos amigos de Monteiro ou para jogar contra, precisa comprar uma vaga. As reservas para participar podem ser feitas na secretaria do clube com o Caco Schneider ou com o conselheiro Estevão. As vagas são limitadas. Sábado à noite, a LAF enfrentou a SASI no Complexo Esportivo da Univates. Quem levou a melhor foi a equipe de Selbach. Jogo no Complexo Esportivo da Univates. Quem começa pressionando é a LAF. Com 3 minutos de bola rolando, Marcelo Giba deixa para Duda Belo, que chuta, mas Felipe afasta com o pé. Menos de um minuto depois, Duda Belo tenta de novo, Felipe espalma para o meio, Dionísio limpa, mas não consegue completar. Ainda na pressão, Bruninho fica com a sobra, segura e tenta de canhota, mas nada do primeiro gol. E o ditado "quem não faz leva" se cumpriu na partida. Felipe chutou de longe, caindo, Léo completou. 1-0 para a SASI. Dois minutos depois, Hunter tenta o chute, prensado, sobra para Teteu, que passa para Biel completar. Tudo igual no Complexo Esportivo. Mas a comemoração e a alegria não durou muito. 30 segundos depois, na cobrança de falta, jogada ensaiada, Wangler amplia. 2-1 para a SASI. Na segunda etapa, a SASI vai para cima com o Léo, Diego afasta com o joelho, mas Bié pega o rebote. 3-1. Depois da cobrança de tiro de canto, Bruninho tenta, mas sem sucesso. Biel é derrubado e, como é a sexta falta, tiro livre. E a cobrança de Bruninho é defendida.
Alaf entra com o goleiro Linha, mas ao jogar para frente, Caturra fica com a sobra, aproveita a oportunidade e amplia. É sempre muito difícil, né? Jogadores aí que dispensam comentários, Biel, Marcelo, Bruno, jogadores de nível de Série Ouro, né? E a SASI hoje, digamos assim, é o jogo da vida nosso, em virtude dos momentos que a gente vem passando, derrota em casa, perdemos o clássico pro Guarani com uma goleada, entendeu? E hoje a gente botou na cabeça que era o confronto direto para a recuperação. Graças a Deus deu tudo certo, né? Tem que exaltar realmente esse grupo que teve muito caráter, e valorizar ainda mais a nossa vitória, porque jogamos contra um gigante. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? Por mais que a equipe deles estivesse na parte de baixo da tabela, a gente sabe que eles apostam bastante na marcação. Nos surpreenderam, cara, saíram na frente, a gente buscou empate, infelizmente a gente tomou o segundo gol rápido, um gol de falta. Mas, cara, futsal é assim, a gente sabia que ia ser difícil, como eu falei, né? Infelizmente perdemos, diante do nosso torcedor, a gente não tinha perdido ainda para times debaixo da tabela, na parte de baixo da tabela. Mas agora é trabalhar durante a semana, sábado a gente tem um jogo dificílimo contra o Uruguaiana. E é erguer a cabeça agora, trabalhar bastante durante a semana para a gente recuperar esses pontos aí. E mais notícias às 6h30 da noite no Jornal da Univac, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde.